Bom, vamos começar a nossa análise com algo realmente fundamental, né? O domínio do fogo. Lá atrás, tipo, 1,5 milhão de anos. Exato. E os materiais que a gente viu ressaltam que não foi só para ter calor e luz. Foi uma revolução mesmo. Pois é, um dos estudos até sugere uma ligação, assim, direta entre cozinhar a comida que o fogo permitiu e o cérebro dos nossos ancestrais ter aumentado. Fascinante, né? Essa busca por energia, essa curiosidade, parece que está aí desde sempre. É o fio condutor. Hoje, então, a gente vai mergulhar nessa jornada da humanidade com a energia, usando os artigos e notas que recebemos. E é interessante como a história do professor Ricardo Mariano que os documentos mencionam. Ah, sim, o autodidata de TI. Isso. A trajetória dele meio que espelha essa busca, né? Usar a criatividade para conectar o que a gente precisa desde sempre com soluções novas, sustentáveis. Total. Nossa missão aqui é entender como as fontes de energia evoluíram e tentar espiar o futuro, focando nas inovações que os materiais trazem. Ok, vamos desempacotar isso. Bora lá. Então, daquela chama lá do começo, a humanidade foi dando outros passos, certo? Vieram outras fontes. A força muscular primeiro. Humana, animal. Depois o vento, a água. Isso. Os documentos falam bastante dos moinhos, das rodas d'água. Parece um progresso lento, mas firme. Constante, exato. Mas aí veio a grande virada, a Revolução Industrial. Ah, sim. Carvão, depois o petróleo. E não foi só mover máquina, né? Redesenhou a sociedade inteira. Os materiais descrevem bem isso. Urbanização, o mundo ficando mais conectado. E tem aquela analogia do professor Mariano que você mencionou. Sim. Comparando a complexidade de gerenciar essa rede de energia nova com os desafios de escalar sistemas de TI, mostra que lidar com energia sempre foi lidar com sistemas complexos. Faz todo sentido. E essa complexidade só cresceu no século XX com a energia nuclear. Aqui é onde fica bem interessante, né? Sem dúvida. A fissão nuclear, nossa, prometia uma energia quase sem limites. Mas os documentos também deixam claros problemas. Os dilemas, né? O lixo radioativo que dura séculos. E o medo de acidentes. Chernobyl é um ponto que marcou demais. Um dos artigos analisa bem esse impacto na visão das pessoas. Marcou muito. E essa dualidade toda, impulsiona a busca pela próxima fronteira, que seria a fusão nuclear. Exato. E o que é fascinante aqui é a ambição, né? Pensar em usar elementos como o hélio 3. Que estaria na Lua, certo? Os materiais mencionam isso. Mencionam. Embora um artigo específico questione um pouco a viabilidade de extrair em grande escala, sabe? E até se fala de Marte. Poxa vida. A promessa é enorme. Energia limpa, segura, muito abundante. Claro, ainda está na fase de pesquisa, mas mostra essa busca que não para, né? Quase uma herança daquela curiosidade lá do fogo. Mas essa ideia do hélio 3 na Lua, um dos artigos que a gente analisou pareceu meio cético quanto a ter quantidade suficiente e ser viável economicamente. Isso ainda é visto como um caminho realista ou é mais uma aposta para daqui muito, muito tempo? Olha, os documentos colocam como uma possibilidade tecnológica em estudo, sim, mas com desafios técnicos e econômicos bem grandes. É mais um horizonte de pesquisa do que uma solução para agora. Entendi. Enquanto isso, as renováveis que a gente já tem estão aí avançando. Solar e eólica ajudam a reduzir emissões, claro, mas os materiais também apontam a intermitência, né? O sol não brilha toda hora, o vento não sopra sempre. E os desafios na produção e descarte dos equipamentos. Sim, e as hidrelétricas? Bom, são mais estáveis, mas têm aquele impacto ambiental pesado nos rios, nos ecossistemas. Vários textos aqui detalham isso bem. Verdade. E a biomassa? É renovável, mas só se for bem manejada, senão pode gerar emissão, desmatamento. Complicado. E o hidrogênio verde? Aparece como um vetor limpo, né? Uma forma de transportar energia limpa. Exato, um transportador. Mas os custos e a infraestrutura ainda são barreiras bem grandes, segundo a análise que a gente tem aqui. Pois é. Então, comparando, a fissão nuclear atual tem muita energia concentrada, mas tem os resíduos, os riscos. As renováveis têm seus próprios poréns. A fusão seria o ideal, talvez, mas está longe. E é aí que entra uma das propostas mais
intrigantes dos materiais, né? A energia geotérmica profunda aprimorada com captura de carbono. Essa mesma. Essa ideia me chamou a atenção. Quer dizer, fazer perfurações super profundas para pegar o calor da Terra e ainda por cima capturar CO2. Como isso se encaixa? É uma abordagem bem inovadora. Os documentos classificam como semi-limpa porque pode ter alguma emissão residual, mas o forte dela é a estabilidade. Energia constante por séculos e com uma pegada local pequena. Nossa, Não é a solução única para tudo, claro, mas representa bem essa busca por diversificar, por achar fontes que sejam confiáveis e durem muito tempo. Isso levanta uma questão importante, que está nos materiais. Como é que a gente equilibra a urgência de descarbonizar com a necessidade de ter energia segura e por muito tempo? boa pergunta. Então, o que tudo isso significa, né? Olhando para essa análise toda, a gente saiu da faísca lá atrás, passou por músculo, vento, água, combustíveis fósseis, o átomo. E agora? E agora a gente está olhando para a Lua atrás de Hélio 3 e para as profundezas da Terra com essa geotermia aprimorada. É uma história de se reinventar o tempo todo, movida por essa curiosidade, essa engenhosidade que a gente vê até na história do professor Mariano, que apareceu aqui. Com certeza. A capacidade de se adaptar e a busca por ser mais eficiente, mais sustentável, esse é o motor dessa história toda. Cada fonte nova resolve um problema, mas às vezes cria outros, e isso força a gente a inovar sem parar. Fica então uma provocação final, acho, esperada por essa nossa conversa e pelos materiais. Pensando nessa jornada longa, desde a primeira faísca controlada até essa busca por elementos em outros mundos, qual será a próxima grande revolução na energia que a engenhosidade humana vai criar? E como será que ela vai, mais uma vez, redefinir a nossa civilização?